Está no ar a 43ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet. O Clube do Povo já está em Salvador, onde enfrenta nesse sábado, dia 27 de julho, a partir das 20 horas, o Bahia em duelo da 20ª rodada do Brasileirão. A partida, que abre o retorno nacional, teve os preparativos colorados concluídos já em solo baiano, em solo soteropolitano. O Inter no Barradão concluiu os seus preparativos para a visita ao Bahia. O duelo abre o retorno, mas a gente sempre lembra que o Inter terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 5 jogos em atraso. Partidas contra Juventude, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza e Red Bull Bragantino, que ainda precisarão ser disputadas no calendário do Internacional. 3 desses jogos acontecem com mando de campo do Clube do Povo e outros 2 fora de casa. Nos 14 jogos que já disputou, o Inter somou 19 pontos e os 3 primeiros deles foram conquistados exatamente contra o Bahia. Na rodada de estreia do Brasileirão, no Beira-Rio, o Inter venceu os adversários pelo placar de 2-1. Vitória de virada, que contou com gols de Wesley em finalização de perna esquerda dentro da área e de Fernando em cabeceio após escanteio batido da direita. E a delegação colorada na Bahia conta como novidade o volante Luiz Otávio, jogador que ainda tem 17 anos, mas já integra a categoria sub-20, campeão da FA Cup com o Celeiro de Ásia sub-17 no início dessa temporada e atleta que pela primeira vez está relacionado. Ele faz parte da categoria 2007, que também tem Gabriel Carvalho e Iago Noal. Gabriel Carvalho de contrato recentemente renovado com o Inter até dezembro de 2028. E é exatamente falando desses jogadores do Celeiro de Ases que começam a aparecer e somar maior minutagem ou mesmo maior experiência de viagens com a categoria profissional que a gente fala agora das categorias de base do Clube do Povo. A semana foi de vitórias para o Sub-14, o Sub-15 e o Sub-20. Na BG Prime Cup, a categoria Sub-14 venceu o Brusque pelo placar de 4-0. Theo 2 vezes, Davi e Gessé marcaram os gols da goleada colorada. Já o Sub-15 venceu o mesmo adversário pelo placar de 8-1. João Bezerro 2 vezes, Rian, Gabriel, Renato e Arthur, além de Enzo e Bruno, marcaram os gols do triunfo conquistado em Gravataí. E o destaque, dentre esses muitos gols e muitos deles golaços marcados pelo Celeiro de Ásia Sub-15, fica para o primeiro gol de João Bezerro, que recebeu o passe na entrada da área, aplicou um chapéu no marcador e bateu forte de perna direita para as redes. A categoria Sub-20 do Internacional venceu uma partida do Campeonato Brasileiro. No Cristo Rei, São Leopoldo, o Inter bateu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0. O primeiro gol foi marcado logo no primeiro minuto de partida por Ricardo Matias. Depois de boa defesa do goleiro, ele dominou de coxa, girou, finalizou sem deixar a bola cair e abriu a conta para o Celeiro de Ases. Na etapa final, jogada de velocidade de Ricardo Matias pelo corredor direito de ataque, passe para Denis, que disputa a sua terceira partida disputável com a camisa do Internacional. O atleta chegou há pouco da Portuguesa, finalizou de perna direita, contou com um desvio na marcação e deu números finais ao confronto Inter 2, Atlético Mineiro 0. Já a categoria Sub-17 foi a campo pela última vez contra o Cruzeiro nesse meio de semana, empatou sem gols e agora volta atenções para o jogo de volta das quartas de final do Gauchão. Na ida, o Inter venceu o Gramadense fora de casa por 2-1. O primeiro gol foi contra e o segundo marcado por Jackson, artilheiro da competição, com 11 gols marcados. E o jogo de volta acontece nesse sábado, dia 27 de julho, às 11 horas da manhã, no Cristo Rei, em São Leopoldo. O sábado também será de partida para o Sub-15 no Gauchão, jogo contra o Panambi, fora de casa, às 15 horas. Pelo Campeonato Brasileiro, o Sub-20 volta a campo na próxima quarta-feira, dia 31 de julho, contra o Ceará, às 15 horas, no Cristo Rei. E no mesmo horário, o Sub-17, também pelo Campeonato Brasileiro, enfrentará o Fluminense fora de casa. Quarta-feira, portanto, de Brasileirão para Sub-20 e Sub-17. E o sábado agora, de Gauchão para o Sub-17 e para o Sub-15. Já as gurias coloradas seguem trabalhos na categoria profissional, visando a retomada do calendário de competições no dia 18 de agosto, contra o Palmeiras. Até lá, o futebol feminino colorado profissional segue trabalhando e se preparando para as 2 últimas rodadas da fase classificatória do Brasileirão. O Inter, nesse momento, é 11º colocado, apenas 1 ponto do G8, ou seja, está na briga direta por uma vaga nas quartas de final. Depois do Palmeiras no dia 18, o Inter enfrentará no dia 21 de agosto o Santos, e aí as gurias serão mandantes. As gurias coloradas que recentemente tiveram a notícia da renovação de Bruna Benítez, a capitã, ídola do Internacional, tetracampeã gaúcha, fica no Inter até dezembro de 2025. E além disso também, recentemente foi anunciada a contratação da goleira Bárbara.
Dentre as atletas das gurias coloradas, a gente destaca também a Priscila, que está em Paris com a seleção feminina, convocada como suplente para a disputa dos Jogos Olímpicos, e o Brasil estreou com vitória, bateu pelo placar de 1-0 a Nigéria, gol marcado pela Gabi Nunes. São 22 jogadoras na capital francesa, e o futebol também tem suas partidas disputadas nas cidades próximas a Paris, e a Priscila está presente como suplente. Qualquer necessidade, ela pode ser relacionada para um jogo e ficar à disposição do técnico Arthur Elias. A rotina de preparação e treino também vale para a categoria sub-20 feminina, já que as gurias coloradas voltarão a campo pelo Brasileirão somente no mês de setembro, depois da disputa do Mundial Sub-20, da Copa do Mundo Sub-20, que acontece na Colômbia, entre o fim do mês de agosto e o começo do mês de setembro. Quem tem jogo pela frente é o Sub-17 feminino, que estreará no Brasileirão nesse sábado às 15 horas no Sesc Protásio Alves. As gurias foram campeãs brasileiras Sub-17 em 2022 e estão no Grupo C, nessa primeira fase da competição, que tem, além da equipe do Atlético Paranaense, também o Sport e o São José de São Paulo. A categoria feminina que está por ir a campo é o Sub-17. Nesse sábado, às 15 horas, no Sesc Protásio Alves, as coloradas enfrentam o Atlético Paranaense na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. As gurias coloradas que foram campeãs brasileiras Sub-17 em 2022 e buscam o bicampeonato na competição. Na primeira fase, elas estão no Grupo C, que além do Atlético Paranaense, tem também Sport e São José de São Paulo. Repassados os principais destaques do calendário do Internacional, a gente abre agora no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. Além de Internacional e Bahia, ou Bahia Internacional, já que o jogo será na Arena Fonte Nova, nós também teremos nesse sábado um grande jogo válido pelo Brasileirão entre duas equipes da parte de cima da tabela, Botafogo e Cruzeiro. Às 9h30 se enfrentam no Newton Santos e, embora não seja talvez o resultado mais provável, as odds para um empate são de 3,33. Um retorno bastante alto, e o Cruzeiro vem num grande momento na competição, fez contratações badaladas nesse início de janela de transferências, enquanto o Botafogo, líder, vem também num bom momento, mas acabou de ter confirmado a perda do Júnior Santos, praticamente por toda a temporada, uma fratura na tíbia, e também a lesão do Eduardo. Algumas baixas que têm impacto no time do técnico Arthur Jorge, enquanto o Cruzeiro vem no momento de ascensão. No meio de semana, o Botafogo empatou por 2-2 com o São Paulo no Morumbis, enquanto a gente teve a vitória do Cruzeiro no Mineirão por 2-0 sobre o Juventude. Por isso, vale a aposta no Cruzeiro, especialmente pelo retorno de 3,33 em caso de empate. Já no domingo, dia 28 de julho, Atlético Mineiro e Corinthians se enfrentam com o mando de campo da equipe de Belo Horizonte. O Atlético, que voltou a conquistar bons resultados no Campeonato Brasileiro, teve recentemente uma vitória de 2-1 em cima do São Paulo, e o Corinthians ainda lutando para se afastar da parte de baixo da tabela. Por isso, a dica é uma aposta no time da casa, cujas odds na Estrela Bet são de 1,68. Essa foi a 43ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, com a projeção da visita do Internacional ao Bahia, repercussão de uma semana muito movimentada no celeiro de Ases e também detalhes sobre as gurias coloradas que estão prestes a estrear no Campeonato Brasileiro Sub-17. Na semana que vem, a gente retorna com um resumo completo do calendário do Clube do Povo e eu te espero sempre aqui no canal do Inter no YouTube.